bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais um dia que o Senhor nos deu a graça de termos a vida, de nos concedeu a vida, a respiração. Dê graças a Deus. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Então vai lá, agradeça. Hoje, 26 de junho, menos frio que ontem, mas ainda frio, maravilhoso frio, né? Que estamos vivos para senti-lo. E vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de Provérbios. Capítulo 21, nós paramos, então, no versículo 5, né? E nós vamos falar do versículo 6 hoje. Eu queria trazer um outro texto, né? Para complementar esse versículo 6. Riqueza adquirida com mentiras é ilusão fugaz de gente que procura a morte. Lembra que eu dizia, né? Que a riqueza, ela é natural, né? Se você busca a riqueza, eu dizia que a gente tem que buscar primeiro o reino, para que depois tudo mais seja acrescentado. Se eu busco a riqueza, que a riqueza vem, ela é consequência daquilo que eu faço. Então, se eu não faço, ela não vem. E se eu busco só ela, sem ter sabedoria, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer que é uma riqueza adquirida com mentiras. Muitas vezes a riqueza adquirida... Você já percebeu que quanto mais você ganha, você vai gastar tudo. E quanto mais você ganha, você fala assim, nossa, esse mês eu vou gastar mais, vou ganhar mais. Aí você arruma alguma coisa para você fazer, né? Arruma uma coisa extra para fazer. E você não desfruta, você não desfruta com a família, não sai com a família, não... né? Ou seja... É uma riqueza que muitas vezes a gente consegue a duras penas, né? As duras penas, e a gente não busca por sabedoria para que a gente possa adquirindo sabedoria, e aí a gente vai frutificando aquilo que tem dentro da gente, trabalhando para que naturalmente, né, a riqueza venha com a nossa prosperidade, né? Com o nosso romper da nossa semente. Então, quanto mais a gente busca Deus, busca sabedoria, a gente vai buscando cada vez mais fazer aquilo que Deus colocou dentro de nós, para que a riqueza seja natural. Eu vou ler um texto para vocês que eu acho interessante, é Tiago, Cartas de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. E presta atenção para você ver como que vai encaixar nesse versículo aqui que a gente estava vendo. Ele fala assim, de onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Não vem exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Ou seja, nos prazeres internos, né? Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Vocês não recebem porque não pedem. Se vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, com intenção de gastarem em seus prazeres. Idólatras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus? Ou vocês acham que é à toa que a Escritura diz: Deus reclama com ciúme o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele dá uma graça maior. E é por isso que a Escritura diz, É por isso que a Escritura diz, Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Olha que lindo. Percebe aqui que ele fala que quando a gente busca as coisas do mundo, sem estar voltado para Deus, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer coisas ruins, né? É como diz o provérbio lá, né? Então ele fala que vocês são idólatras, porque vocês buscam amizade com Deus, mas querem ter amizade com o mundo. Vocês não buscam amizade com Deus, né? Porque o Espírito que está dentro de nós, que habita dentro de nós,
Ele reclama, Deus reclama, porque o Espírito que está dentro de nós, ele tem ciúmes. Deus é um Deus ciumento, ou seja, ele não quer que você sirva a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Nós devemos e vivemos nesse mundo, mas nós não podemos estar apegados a esse mundo. Porque quando a gente está apegado a esse mundo, a gente se afasta de Deus. Então, quanto mais a gente estiver próximo do mundo, mais as coisas do mundo a gente vai receber, porque Deus nos dá. Viu o que ele fala aqui? Deus resiste aos soberbos e aos humildes e dá a sua graça. Então, ele dá a sua graça, ele dá a nossa recompensa por tudo aquilo que nós fazemos. Mas nós temos que estar o quê? Fazer aquilo que Deus nos chamou à vida. Nos chamou para nós cumprirmos o nosso propósito, da gente ser reinantes aqui na terra, da gente usufruir aquilo que Deus deu pra gente, que é a terra, né? E os bens que nela estão, porque Deus disse lá, dominai, né? Submetei, dominai a terra, porque é de vocês, a terra é dos homens. Mas não tem ambição e justiça uns com os outros, não se matem uns com os outros. Porque se a gente, todo mundo, né? Se cada um de nós buscarmos cada vez mais a palavra, mais a gente vai ter entendimento, mais a gente vai ter conhecimento, para que a gente possa estar fazendo, cumprindo nosso propósito nessa terra, mas buscando o reino primeiro, e depois o resto será acrescentado. Porque, lembra que eu dizia, né, no versículo diz, a riqueza adquirida com mentiras é ilusão fugaz, ou seja, é ilusão, é passageira, não fica, não permanece, não gera frutos, né? Frutos de prosperidade, fruto de honestidade, fruto de, né? de bênçãos, não gera fruto. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem conhecimento. Eu ontem dizia também que na Bíblia está escrito assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Isso está em Oséias 4, capítulo 4, versículo 6, tá? Ontem eu não lembrava exatamente. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente é livre. Eu dizia também que tem uma frase, né? Que na verdade, quem falou essa frase, há uma controvérsia se foi ela realmente que falou ou não, mas o que ela fez condiz a frase, que se foi atribuída a ela, foi com jus, né? É da Harriet Tubman. Ela é americana, ela nasceu escrava, né? Ela nasceu em volta mais ou menos de 1820, e ela nasceu escrava, mas ela não concordava com a escravidão, né? Então, ela tinha uma mentalidade aberta e ela queria salvar as pessoas que eram... E ajudou muitos negros a fugir. Então, essa frase foi atribuída a ela, né? Eu libertei 1000. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Percebe? Muitas vezes a gente vive na escravidão, porque a gente não conhece a palavra, porque a gente não conhece a liberdade. Por isso que eu digo, quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, você tem que passar. E se vocês quiserem conhecer a história dela, eu vou colocar depois lá na descrição ali no vídeo, né? E vocês podem procurar saber mais, conhecer mais a vida dela. Ela foi uma excelente mulher e ela tornou-se uma líder abolicionista e ela era enfermeira na guerra que teve também na Segunda Guerra, se eu não me engano. E assim, é uma história maravilhosa, maravilhosa a história dela. E ela dá esse exemplo para nós aqui, que justamente que Oséias estava lá falando lá, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberto você fica. E é isso que muitas vezes o poder dominante não quer, né, que a gente tenha conhecimento. Porque você tendo conhecimento, a sua mente vai abrindo e você vai procurando o quê? Fazer as coisas mais corretas, fazer as coisas, não deixar a injustiça prevalecer, né? Você acaba fazendo a justiça e mostrando para outras pessoas também fazer justiça. Porque é isso que Deus nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que Deus quer que a gente faça. Para que a gente possa realmente herdar o seu reino, né? Porque para isso que nós nascemos, para viver eternamente no seu reino, né? Então, continuando aqui, versículo 7. A violência dos injustos, olha aí que a gente estava falando, os arrebata. Porque eles se negam a praticar o direito, né? Então, os injustos, gente, vão ser arrebatados para o mal, né?
Não sejamos, né? Que Deus nos venha, nos arrebata para o bem, para a vida eterna, e não deixemos que o mal nos arrebata. Não deixe que o mal prevaleça na sua vida, não deixe que o mal faça as coisas na sua vida, né? Faça com que você faça as coisas erradas na sua vida. Não deixe o mal dominar você, não deixe o mal guiar seus passos. Pelo contrário, né? Deixe as coisas boas, busque conhecimento cada vez mais para que você possa estar guiado pela mão de Deus, pela sabedoria de Deus, né? Pela sabedoria divina. Versículo 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a estrada do inocente é reta. Né? O caminho do culpado é tortuoso. Não adianta, né? Quanto mais coisas erradas a gente for fazendo, quanto mais cheio de culpa eu estou, lembra? Você deve voltar para Jesus, para Deus. Toda vez que você se sentir culpado, se sentir pecador, volte para Jesus. Né? Volte, ele é amor, imensidão, né, gente? Ele é uma imensidão de amor. É infinita. É infinito o amor dele por nós. Então, toda vez que a gente se achar culpado e se achar pecador, volte para o Senhor, porque senão a gente vai ter o quê? Vai ter um caminho torto, vai ter um caminho ruim. Só coisas ruins vai acontecer com a gente. Pode acontecer até coisas boas aqui na Terra, mas depois, o final, né? No final não leva à plenitude, né? Não leva aquilo que Deus nos preparou, aquilo que Deus nos encaminhou, aquilo que Deus nos fez nascer e fez viver, para que a gente possa cumprir o nosso propósito, né? E esse propósito, não que seja fácil da gente cumprir, mas é um propósito que no final a gente terá a vida eterna, né? E a gente reinará com Cristo. Eu quero reinar com Cristo. Nem que nessa vida aqui eu sofra tribulações, mas Jesus falou que a gente sofreria tribulações, mas que tudo seria acrescentado para nós. Ou seja, se a gente buscar fazer as coisas boas vão voltar para nós. Né? Nós não viveremos só de tribulações. Teremos sim tribulações, com certeza. Mas Deus é mais forte e Deus vai nos orientar, vai nos fortalecer para que a gente possa vencer as tentações e tudo mais. Né? Por quê? Porque é difícil você viver no mundo, na contramão do mundo. Né? É difícil você nadar contra a correnteza. Eu não sei nadar, mas quem nada sabe. Né? Se tiver um vento contrário que você estiver nadando, eu corro, né? Não nado, mas eu corro. E eu percebo quando o vento está a favor aqui, eu vou tendência a ir para trás. Mas quando o vento está contra, ou seja, né, ele está me empurrando para frente, é mais contra não, né? A favor que eu digo é empurrando para frente. Contra é quando ele vem de frente, né? Ele vem contra a gente. Então ele está vindo de frente, eu estou correndo, eu me atrapalho de correr. Se ele está atrás, ele vai me impulsionar a correr. Então a gente tem que saber que nesse mundo aqui nós vamos viver sempre, né, pelejando, mas não podemos nos desviar, porque Deus, ele está atento aos seus filhos obedientes. Olha lá, agora vamos para o versículo 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com mulher briguenta. Então, mulher, né, seja sábia, né? Homem também, seja sábios. Né? A mulher, gente, ela transforma o lar. Né? A oração, o poder da oração que a mulher traz é muito forte. Né? Lembre que foi de uma mulher que Jesus Cristo nasceu. Né? Ele nasceu, filho do homem, nasceu de uma mulher, né? Que é o filho do homem, ou seja, filho da humanidade. Ele nasceu como humano. E ele nasceu de uma mulher. A mulher trouxe a libertação, a mulher trouxe a luz, a mulher trouxe a sabedoria ao mundo. E ele veio aqui nos ensinar. Então a mulher tem muita força. A mulher é que traz a vida. E a mulher, ela tem sabedoria e força para guiar e para criar e educar essa vida que ela traz. Então seja sábia, não seja tola, mulher. Seja sábia. Viva com seu marido, ore pelo seu marido, ore pela sua casa. Né? A força da oração é maravilhoso. Quando a mulher não é sábia, não ora pela sua família, pode ver que a família é toda assim, uma família que os filhos se perdem, que não há paz, né? Não há tranquilidade. Já orando não é fácil, né? Então Jesus diz pra gente, vigiai e orai, sem cessar. Então, mulher, né? Seja próspera e verá prosperidade, né? Seja sábia e verá prosperidade, que ela vai habitar a tua casa, e você vai ter um lar, que você vai ter prazer de viver com sua família.
E o homem também, seja sábio, o homem. Não irrite a mulher, né? Não menospreze a sua mulher, ame sua mulher, porque nós, homens e mulheres, se tornam uma só carne pelo casamento, né? O homem se unirá à sua mulher, né? O homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e aí será uma só carne. Então isso é muito forte e é verdadeiro, né? Uns para os outros tem que ser sábios, mas a mulher, quando ela é sábia, ela edifica o lar, né? Vai lá ler o livro, que é muito bacana esse livro, A Mulher Sábia Edifica o Lar. Versículo 10. A sede do injusto é desejar o mal, pois ele olha sem piedade para o seu próximo. Olha aí. Quem é injusto, parece que tem sede de justiça, né? Assim como a gente tem sede sede de injustiça. Assim como a gente tem sede de justiça para fazer o bem, né? A gente tem sede de justiça para praticar o bem, para que a gente possa viver cada vez mais unidos, mais fortalecidos, né? O injusto, ele tem, né, essa sede para desejar o mal para as outras pessoas. Então, não fique maquinando, né, dia e noite a maldade, porque a maldade ela vai te trazer muitas consequências, muitas coisas ruins para sua vida, vai trazer doenças, né? Então, sempre que você estiver para fazer alguma coisa, pense, né? Pense, coloque Jesus, né? Coloque nosso Pai do céu, nosso Deus, que é o nosso Criador, sempre na nossa frente, para que Ele possa dirigir todos os nossos passos, para que a gente não caia em tentações, né? Que a gente pratique a justiça, que a gente busque a justiça, né? Que a gente ajude as pessoas a se cada vez mais buscarem o caminho de Deus, né? 11. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio, enquanto o sensato aprende com a experiência. Olha que legal. Nós falamos atrás, né, que quando o zombador é castigado, ou seja, quando uma pessoa é castigada, aquela pessoa que vê o que aconteceu com ele pode... A pessoa é ingênua, ela, né, assim, não tem conhecimento muito, não tem discernimento, mas ela viu o que aconteceu com a outra pessoa e aí ela vai ser o quê? Ela vai se tornar sábia, porque ela vai aprender com aquilo. Não diz que inteligente aprende com os erros, né? E os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, quando acontece alguma coisa que a gente vê por experiência, né? Eu sempre digo que quando você quer fazer alguma coisa, ou você está sentindo alguma coisa, está passando por alguma dificuldade, você vai buscar quem? Quem já passou por aquela dificuldade. Ou seja, aquela pessoa passou por aquela dificuldade, então ela se tornou sábia. E aí você vai se tornar mais sábio ainda, porque você vai adquirir experiência com aquilo que ela passou, né? E aí você vai se tornar mais sábio. Então é bem isso que fala, né? Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio, enquanto o sensato aprende com a experiência. Então, o sensato aprende com a experiência. O que é a experiência? É você fazer, não deu certo, refaz, não deu certo, refaz. Essa é experiências. Nós nunca perdemos, nós ganhamos ou adquirimos experiência na vida. A gente nunca perde. Tudo na vida é adquirir experiência. Eu posso acertar de primeira ou eu posso errar. Se eu errei de primeira, eu não errei. Eu não perdi. Eu ganhei experiência. Porque aí aquilo eu sei que aquilo não deu certo, não vou fazer mais. Então, adquiriu experiência, né? Vamos lá. Versículo 12. O justo observa como a casa do injusto arrasta os injustos para a ruína. Olha, o justo observa como a casa do injusto arrasta os injustos para a ruína. Lembra que eu digo que os iguais é que se atraem? Né? É bem isso, e é o que a gente estava falando ali em cima. O justo observa como a casa do injusto. Se ele é injusto, ele vai o quê? Ele vai arrastar, né, os injustos para a ruína. Quanto mais injusto, né? Quanto mais coisas erradas eu faço, se eu não voltar atrás, se eu não me arrepender, se eu não confessar meus pecados e voltar ao meu Deus, que tudo pode nos perdoar, que não tem, né? É o nosso maior... Deus é tudo na nossa vida, né, gente? Ele perdoa. Só que a gente precisa perdoar também as pessoas, para que Deus possa dar o perdão pra gente, para que a gente possa receber o perdão de Deus.
Se eu não perdoar os meus pecados, o Senhor não dará se eu não perdoar se eu não perdoar as pessoas, o Senhor também não vai perdoar os meus pecados. Né? Isso também está na Bíblia. Então eu preciso perdoar para que eu possa ser perdoado. Então veja, não fique praticando as injustiças para que você seja a cada vez mais indo para a ruína. Porque o pecado só nos afasta de Deus. E quando a gente está longe de Deus, gente, só coisas erradas acontecem na nossa vida. Só coisas erradas, né? Olha lá, olha aqui. Ó. Quem tapa os ouvidos, versículo 13. Quem tapa os ouvidos quando o fraco suplica, não terá resposta quando clamar. Volto aqui a dizer para vocês naquela parte lá que eu falei para vocês de Tiago 4, 1, 6, que eu li agora para vocês. Vai depois lá vocês ler também, Tiago 4, 1, 6, né? Que quando vocês pedem mal. Por que pedem mal? Porque vocês não estão fazendo aquilo que Deus pede para a gente fazer, né? Que nós não estamos fazendo. Então, quando a gente está pedindo mal, é porque a gente está ainda sem saber como pedir. E fazendo coisas erradas. Ou muitas vezes você está pedindo, por exemplo, eu peço a Deus que Ele me dê dinheiro para me comprar alguma coisa assim que não tem nada a ver comigo, né? Então aí Deus vai falar assim, calma. Ele não vai me atender, porque aquilo lá não vai me levar para o bem. Um exemplo. Vamos comprar uma arma de fogo. Né? Será que isso vai te trazer benefício? Uma arma de fogo vai trazer benefício? A gente tem visto tantas coisas que acontece com quem tem arma de fogo dentro. Esses dias mesmo, um menino de 22 anos se matou com uma arma de fogo. Criança que pega arma de fogo e dispara contra pai, contra mãe e mata sem querer, nem sabia. Então, a gente tendo coisas... Lembra que a gente vive num mundo onde existe a parte espiritual. E se existe o espírito bom, existe o espírito mal também. E que eles ficam nesse mundo aqui também. Não vamos pensar que não está. Assim como o Espírito de Deus habita em nós, o espírito do maligno também quer habitar aqui e fazer as coisas ruins acontecerem aqui. Né? Então, quando eu quero, vamos supor, comprar algumas coisas desse tipo, então Deus não vai me favorecer, porque eu estou pedindo para coisas más, não estou pedindo para coisas boas. Então, observa as orações que a gente tem feito. Né? Muitas vezes a gente deseja muito mal para as pessoas, a gente deseja mal, às vezes, né, para o próprio marido, para o próprio filho. Né? Eu conheço uma pastora que ela falava assim, o filho dela, ela era pastora e o filho dela estava perdido nas drogas, na bebedeira, né, na prostituição. E ao invés dela pedir a Deus, né, e agradecer a Deus pelo filho que ela tinha e falar para o filho que ele era maravilhoso, o que ela fazia? Ela só falava para Deus assim, Deus, mate meu filho, leva ele embora, porque eu não aguento mais. Você percebe? Olha a força da palavra que a gente tem, né? Então, você tem que o quê? Desejar bênção para o filho. E ela conta isso nos vídeos dela. É a pastora Sandra, se você quiser ouvir algum dia. E aí ela fala que quando Deus falou para ela, né? Você abençoa todos os filhos das outras mães, das outras mulheres. E por que o seu você está deixando de lado? Então, há poder da nossa oração, o poder quando a gente ora para o bem. Então, se Deus fosse ouvir a oração dela, por exemplo, ela pedia para que Deus levasse o filho dela porque estava dando muito trabalho. E aí Deus falou para ela, não, vai cuidar do teu filho, que teu filho vai ser um ajudante, ele vai trabalhar com você. No seu propósito, no seu caminho, no seu legado que você vai deixar, ele vai trabalhar, ele vai ser seu braço direito. E hoje ela agradece a Deus, porque ela começou a inverter as orações. Então ela pedia a Deus, então, e dizia para o filho que ela amava o filho, que ela tinha orgulho dele e que ele seria um profeta das nações, que ele iria estar com ela. Tem outras histórias também, né, que a gente sabe, de mães, de vós, né, que oraram pelos seus netos, pelos seus filhos, e os filhos saíram do mundo onde estavam vivendo, né, coisas do mundo. Então veja, nós temos um poder muito grande, né, na nossa boca, mas nós temos que saber pedir oração a Deus, saber rezar a Deus, né, saber orar a Deus, para que nós possamos, que as nossas orações possam ser atendidas, né, e desejar sempre o bem para as pessoas. E aquilo que nós desejamos para o outro volta para a gente, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? E é isso.
Então, quem tapa o ouvido quando o fraco suplica, não terá resposta quando clamar. Então, não. Aquele fraco, aquela pessoa que está precisando da sua ajuda, quer seja financeira, né, precisando de um alimento. Lembra que eu dizia, a gente tem que ajudar sim com alimento, mas temos que orientar, temos que fazer as pessoas terem conhecimento, as pessoas terem sabedoria. Nós precisamos orientar. Dar uma cesta é fácil. Manter a pessoa tapada, sem conhecimento, é muito fácil. É difícil a gente dar a cesta, mas ensinar a pessoa a pescar. E é isso que Jesus quer que nós façamos. É isso que Deus quer que nós façamos. Por isso que muitas vezes nossas orações não são ouvidas, porque nós oramos muito mal. Então vamos começar a querer o bem para as pessoas, querer o bem para os outros, que assim Deus vai dando tudo de bom para nós também. Mas nós precisamos sair, né? E anunciar e falar. Então que a tua boca proclame hoje que o Senhor, que só o Senhor é nosso Deus, né? Que nosso Deus é um verdadeiro Deus que nos liberta de todas as opressões, de todos os males deste mundo. E que só Ele, gente, só Ele tem a vida eterna. Né? Eu não quero ir para o fogo eterno. Eu quero ir com Deus para a vida eterna. Eu quero reinar com Ele. E para isso eu preciso fazer com que a sua palavra chegue a mais pessoas, que a sua palavra liberte mais pessoas. E é isso que Ele pede para você também fazer. Vai lá, anuncie, proclame. Não sabe? Sabe sim. Qualquer palavra que você falar vai ajudar as pessoas que estão precisando, que estão sedentas dessa palavra de amor, de carinho, né? As pessoas estão sedentas, gente, sem dúvida. Então vamos lá, anunciar. Se você ainda não tem condições, se você está achando que você não consegue, repassa os vídeos que você vê, que você acha que é bom, passe para as pessoas. Fale com as pessoas, porque falando é mais fácil muitas vezes a gente falar. E comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. A Bíblia é tudo na nossa vida. Ela é nosso guia, é nosso manual de instruções aqui na Terra. E é aqui na Terra que nós temos que ler a Bíblia. Não deixe o inimigo falar que você não sabe, que você não entende e que você tem que manter a Bíblia fechada. Não, a Bíblia é para ser aberta, para ser lida, porque ela nos instrui. Olha quanta coisa linda que a gente tira da Bíblia. Olha quanta coisa boa que a gente tira, que a gente pode ajudar a gente e aos outros. Fique com Deus, Deus abençoe a sua quinta-feira, que Deus prospere a sua casa, sua família, teu trabalho, sua empresa. Deus abençoe, fique com Ele, beijo no coração.